Hyundai Motorista. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha onde nós estamos novamente, no cenário do Podbus 64. É isso mesmo, galera. E hoje nós estamos com mais um episódio do Batom no Volante com o Hyundai Motorista. E claro, conhecendo a história de mulheres do transporte, trazendo aquelas histórias maravilhosas de superação, mulheres guerreiras e por aí vai. E hoje eu trouxe uma convidada especial, que é a nossa querida Zelda, mais conhecida como Nega. Olha só, e de novo, palmas aí para essa mulher maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. E estamos aqui hoje para conhecer a história de vida dessa mulher, história de superação, e hoje nós vamos acompanhar toda essa história. Primeiro, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, eu me sinto lisonjeada, de verdade. Eu tenho muito orgulho quando eu vejo histórias de mulheres, principalmente histórias de mulheres no transporte, que é algo tão... Hoje se torna mais comum, né? Se torna mais comum, mas ainda é um pouco mais difícil. É mais fácil você ver homem no setor do transporte. E, gente, principalmente quando tem uma história mesmo, que começou ali devagar, no trabalhinho de formiguinha, etc e tal. Então, fica ligadinho aí que a gente vai conhecer a história dela. Muito obrigada pela sua presença ao Podbus 64, os meninos aí que você já conhece, né? E ao Batom no Volante também. Seja bem-vinda. Muito obrigada, né? Eu também sou muito grata pelo convite. Prazer de conhecer pessoalmente. Eu tinha acompanhado, né? Antes de vir, você fica com friozinho na barriga, então eu vi todo mundo que veio, já tinha visto. E é muito legal também a gente estar dividindo o mesmo espaço, né? Com mulheres fortes, mulheres que também têm uma história de vida bacana, empoderada, que isso é muito importante. E, querendo ou não, a gente hoje, no transporte, ficou bem mais aberto a aceitação, mas a gente já vem de uma luta, né? De procurar um espaço no mercado do trabalho independente do transporte. É verdade. E graças a Deus estamos conseguindo. Isso é o melhor de tudo. E vamos iniciar o Podbus da melhor forma possível. Com o Batom no Volante. Sim, juntamente com o Podbus. Gente, antes da gente começar e acelerar essa viagem, eu e a Zelda, né, a Nega, eu vou dar alguns recadinhos importantes. Você que está aí assistindo, né, o nosso episódio, não esqueça de clicar lá, ativar as notificações, dá um clique lá no sininho. Podbus 64, já segue a gente, já acompanha. Chegou o videozinho novo, já vai aparecer para você lá. Não esqueça de compartilhar com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu chefe, né? Podbus 64 juntamente com o Batom no Volante. Clica aí, ó, no linkzinho aí, já deixa lá escrito, tá bom? Outra novidade aí que vocês já devem acompanhar, porque constantemente a gente tem aí falado, o Podbus 64 lá, o Alex, o Eduardo, a equipe toda, tem aplicado alguns cursos. Gente, como faz falta cursos na região, na área do transporte, não é verdade? E os meninos arrasam aí nesse conteúdo. Então, você quer saber lá sobre curso de gestão de operação, gestão aí de manutenção, mentoria para profissionais, né? Assessoria para empresa, cara, chegou a sua hora, tá? Acompanha aí, entre em contato aí com o pessoal aí do Podbus, tá? .com.br, os meninos vão dar atenção. Vem fazer o curso, vocês vão amar, duvido que vocês não vão sair aí. bus64.com.br. Certo? Acertei? Ótimo. Bom, e você também que quer fazer divulgação do seu trabalho, quer a tua marquinha aqui aparecendo, quer que nós vamos falar, apresentar a sua empresa, o seu produto, entre em contato aí, tá? Lá no comercial, @bus64.com.br ou no WhatsApp 11 993 734913 com o Du. Troca uma ideia com eles, você vai poder divulgar o seu trabalho aqui no Podbus 64, né? E aí a galera também conhecer. Certo, pessoal? Recadinho dado, bora meter na racha, bota. No Batom no Volante. Conta pra mim um pouco, me fala a empresa que você trabalha, tá? E aí você me conta um pouco da sua história profissional pra gente, por favor. Iniciei, né, no transporte, né? Minha família já tinha um histórico no transporte. E eu iniciei em 2011, né, na SVC Trans, né, muito conhecida, São Bernardo e região do ABC. Iniciei lá como um agente de asseio, né? Hoje nós temos agente de asseio, na época era ajudante geral. Iniciei limpando ônibus, né? Naquela época era bem difícil, porque era ônibus ainda antigo de lataria, então, nossa senhora, ralei muito.
E em ar-condicionado? Não, sem nada. Chicletinho no chão, tinha que raspar na espátula. Cara, era doído. Mas ao mesmo tempo era muito gostoso. Porque eu sempre tive boas relações dentro do ambiente de trabalho, então a gente se divertia. Mas se divertia. Sabe o que eu acho legal? Assim, pode te cortar um pouco, mas eu acho 2 detalhes muito legal. Primeiro, você falar que já vem de família, que é muito, muito interessante, porque geralmente a gente que tem o pé no transporte é genético. Sim. Tem alguém ali, né? Tem uma genética no meio, né? E a outra coisa que você disse, que você começou lá, né? Fazendo essa parte de manutenção, e você deixou bem claro. Eu adorava. Sim, de verdade. Na verdade, eu acho que eu não nasci para ser rica. Isso não nasci. Porque eu já fiz de tudo um pouco, né? Só não fiz 2 coisas que eu não vou citar. Mas, acredito que todo mundo imagina. Mas eu acredito que o trabalho, ele dignifica mesmo o ser humano. Entendeu? Então, todas as vezes que eu trabalhei, eu me propus a dar o meu melhor. E o meu melhor naquela época era fazer isso. E foi muito bom. Aprendi muito. E a empresa sempre teve um plano de carreira. Então, abriu portas para que hoje eu esteja na profissão que eu estou. Né? E aí, eu sempre fui muito de bater nas portas. E a empresa tinha seleção interna. Né? Participei de 4, não passei de nenhuma. Fiquei preocupadíssimo. Não, foca nisso. Quantos processos seletivos? 4. 4. E não tinha passado. Porque na época, a oportunidade que tinha era ser cobradora, né? E na época, minha filha era pequena. Eu tive o prazer de ser cobradora. Pulei muito naquelas catracas. Nossa senhora, balancei muitas catracas. Mas aí eu não me via cobradora, né? E aí eu participei de 4 processos seletivos, não funcionou. No último, minha família nem queria que eu fosse mais. Ai, mãe, já tá passando vergonha, passando vergonha. Mas eu tinha feito também, na época eu tinha passado do ônibus para limpar salas. Eu tinha feito algumas amizades das salas, né? E aí quando eu comentei com o pessoal, pessoas muito bacanas, queria citar aqui a Elo, que foi quem me deu muita, na época, muita força. Eu fiz o último e eu falei assim, Senhor, é o último. Se não for esse, eu vou lavar o ônibus pro resto da vida e eu, porque cobradora, eu não quero ser. E aí passei nesse último. No que você disse que não ia, foi. No que eu disse que eu não ia, eu fui. Pensou se você tivesse escutado os outros e não ter tirado? E aí fui para o setor de segurança do trabalho, né, como xarifado, entregando EPI e uniforme. Então, vendo a distribuição do EPI e uniforme, eu já me identifiquei. Né? Legal. E aí, com 6 meses, eu resolvi estudar. Né? Como eu falei no começo, na época, minha família falou assim, paga as contas. Eu falei, não, quer dizer isso, vou estudar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje ela é uma hoje ela é uma das brabas aí da parte de segurança do trabalho lá na empresa. E aí fiz segurança, o estágio eu já fiz lá mesmo, porque eu já estava fazendo distribuição, então já foi ótimo. A empresa sempre apoiando. Nossa, finalizei o curso, e aí eles me deram a oportunidade de ser assistente técnica. Eu muito curiosa, sempre fui muito curiosa. E aí o pessoal fazia as coisas e guardava. Quando ele saía, eu olhava, né, pra ver como é que fazia, aprender. Vai que um dia eu precisava, eu teria que estar pronta, né? E aí depois passei pra técnica e estou aí nessa função aí já há 12 anos, como líder de segurança do trabalho. Técnica de segurança do trabalho. Para a empresa Next. Isso. Hoje ela é Next, né? Isso. Trabalho com a manutenção, né? Nós fazemos a manutenção, serviços de manutenção dos ônibus, né? Porém, na minha parte, tanto tem a manutenção dos ônibus como tem a manutenção predial. Então, você trabalha com os 2 setores. Isso. Trabalho interno com os 2 setores. Legal, interno com os 2 setores. E quando você começou, você já pensava, não, eu vou trabalhar com a parte de segurança no trabalho? Você já, desde que você começou, você já via isso? Ou foi um caminho que aí você foi conhecendo, você começou a ir gostando? Quando eu iniciei na empresa, naquela época, eu queria só um emprego. Né? Acabei de chegar do Nordeste, filha pequena, e aí eu queria trabalhar. Por isso que eu falei pra você que eu me demiti. Eu falo todos os dias, se eu tiver vida, saúde, um emprego, tá ótimo. Minha família estando bem, tá ótimo. E aí eu queria trabalhar. Só que as oportunidades vai batendo na porta, né? E a gente vai, de fato, correndo atrás para melhorar. E aí, depois que eu fui para a segurança do trabalho, eu me encontrei. Hoje eu falo para vocês que eu trabalho por amor. Ai, gente, é verdade. Bonito. Eu até me arrepio, eu já quero andar já, quando eu escuto esse tipo de coisa. Eu já fico emocionada já. Porque eu acho muito bonito você fazer o que você ama. E você amar o que você faz. Sim, isso. Eu me sinto muito mãezona. Assim, por exemplo, eu passo hoje a manutenção, eu já sinto falta de alguém. Você já sabe, mudo por nome, por registro. E aí eu vejo que o cara não tá, eu espero dar o horário do almoço, eu vou lá no líder do cara, fulano não veio. O que aconteceu? É porque a gente também tem essa parte humanizada, a gente também tem que viver o outro lado. Isso é muito importante. É o que falta muito, talvez.
falta em muitas empresas, e principalmente na empresa de transporte, falta um pouco dessa coisa humanizada, né? Essa falta de carinho, sim, né? Falta. E eu vou te falar uma coisa, nega, isso aí é muito de nós mulheres. Isso é uma característica de nós mulheres profissionais. Esse cuidado e esse carinho, essa atenção é muito de nós mulheres, né? E eu vou te falar uma coisa. Homem, apesar dele ser meio fechado e tal, ele é carente. Todos eles. Ai, todos eles, cara, eu sou... Todos eles. Tem dia que eu sou psicólogo, tem dia que eu sou médico, tem dia que eu sou enfermeira, faço curativo também, meu Deus. Então, assim... Detalhe. Não, gente, comenta ali embaixo. Homem é carente, não é? É carente de atenção. Não, carente. Você viu que é um pouco faz curativo. Às vezes eles somem olhando, eu vou morrer. Exatamente. É exatamente isso. E aí você... E outra coisa que é muito mais interessante é quando você trabalha com homens, a gente também aprende muito. Aprende muito, Amara. E como eu sou muito curiosa, então assim, todas as funções da empresa, eu sei um pouco. Você vai lá e eu vou lá. Vejo o cara fazendo uma coisa, eu vou lá para baixo. Você tá fazendo isso por quê? Para quê? Até porque, para que eu consiga fazer um trabalho excelente, eu preciso conhecer a dificuldade do colaborador. Importante. Isso é muito importante. Na funilaria, eu sou quase uma funileira. Eu já sei fazer, colocar chapa, eu sei fazer da massa, fazer a rebite. Nossa senhora. Já vai. E aí, que momento que eu tô estressado, eu vou lá, não parece lá. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje lá, você é técnica, né, em segurança de trabalho. A sua função exatamente hoje é qual? Conta pra nós. Cara, eu costumo falar que eu sou minha própria gestora, porque de verdade eu tenho um líder que me proporciona, né, essa liberdade de gestão. Então, hoje na segurança do trabalho, eu gerencio a área de segurança do trabalho, então, questões de uniforme, EPI, saúde ocupacional, as campanhas que nós também fazemos todos os meses, temos campanhas lá. Então a gente cuida de toda essa parte, né? Tanto da saúde do colaborador, saúde física, saúde mental. A gente também gerencia uniforme, EPI, cuida disso tudo. A parte também dessa questão também de quando o funcionário vai se aposentar. Então tem toda essa questão também, a gente também que faz a documentação. É muito amplo. Na verdade, segurança do trabalho é muito amplo. É uma área bem ampla. É uma área bem ampla. Então assim, o técnico de segurança ele não pode dizer que ele tem uma vida ali monótona. A gente chega com a programação, do nada muda tudo. Muito interessante. É assim, eu trabalhei no transporte e trabalhei no transporte de madeira, igual eu havia comentado com você. E eu era instrutora lá, então eu acompanhava os condutores, etc. e tal. E lá, a empresa, ela zela muito por segurança. Muito, muito. E aí, vamos falar de jeito aberto. Os técnicos de segurança do trabalho, para nós, era o pé no saco. Por quê? Né? Porque eles ficavam em cima. Olha, não pode descer do caminhão assim. Olha, não pode. Cadê o IPI? Cadê? E lá é cobra, são animais peçonhentos. Cadê a luva? Cadê a perneira, etc e tal. Nossa, quando a gente via um técnico, você fala, lá vem encher o saco, lá vem. Na verdade, quando eu era colaboradora e trabalhava no chão de fábrica, eu tinha uma visão, né? E justamente por eu viver os dois lados, eu consegui fazer isso meio termo. Então, eu tenho que ser a profissional que a empresa, né, paga o meu salário para isso. Então, eu tenho que deixar tudo em dias e tenho que fazer o processo funcionar. Né? Tenho que fazer o processo funcionar. Né? Porque, na verdade, o segurança do trabalho é uma função, uma junção de normas, de leis, de documentos, e a gente precisa deixar isso 100%. Por um outro lado, eu também me coloco no lugar do colaborador. Então, eu identifico primeiro a situação, a dificuldade, e aí a gente trabalha em cima disso. Né? Logicamente que nem todos os dias eles vão me amar, porque eu falo para eles, eu sou colega de trabalho de vocês, mas eu sou a técnica de segurança de vocês. Então, não passa dessa linha. E graças a Deus eu consegui de verdade conquistar o carinho deles e o respeito deles. Então, hoje, falando abertamente, tem colaborador que eles são horríveis, mas eles não passam da linha, porque eles sabem, olha, a nega precisa que eu faça isso. Legal. Isso é muito gostoso. Nós estávamos conversando antes de começar a gravar aqui, batendo papo um pouco, e aí ela falou uma coisa muito interessante, e aí estava falando sobre essa parte, né, de transporte de madeira, e ela falou assim que ela usa um álibi, né, de fazer a pessoa entender que, por exemplo, usar o óculos lá de proteção é bom porque se acontecer algum acidente eu não vou ficar cego.
Sim, exatamente. Isso é muito importante, porque é fazer a pessoa entender a necessidade de utilizar aquilo. Eu achei isso maravilhoso que ela fez. Então, assim, em vez de você ficar cobrando, entre aspas, né, o encher o saco, porque eu digo isso, que às vezes, muitas vezes a gente ora com esses olhos, aí ela falou que é mais fácil pegar e convencer a pessoa a entender o livro. Porque, na verdade, o que acontece? Se você impõe, eu acho que isso tudo é para tudo na vida. Se você impõe algo, ela vai fazer aos seus olhos, na frente dos seus olhos. Quando você sai, ela não vai voltar a fazer. Então, se você trabalha uma conscientização, se você trabalha colocando na cabeça dele que é bom para ele, né? Como ser humano, como colaborador, como profissional. Então, por exemplo, se eu tenho o risco de ficar cego, por que não usar o óculos? O benefício é para mim, né? Então, a gente trabalha muito nessa parceria de prevenção. A gente faz muita palestra, a gente faz muito diálogo de segurança. Tem dia que, quando a gente percebe também que o colaborador está um pouco distante ou está um pouco disperso, acontece, porque nós, seres humanos, a gente tem problemas pessoais. As pessoas falam, não traz. Dificilmente a gente vai deixar um problema pessoal, né, para fora do portão, e às vezes a gente sente que o colaborador não está inteiro. Né, e a gente chama na sala, a gente conversa, pergunta o que está acontecendo. Então, olha que coisa. Se for algo que a gente percebe que o cara não está 100%, eu ligo para o gestor dele, oriento a deixar ele fazendo uma atividade mais leve, para que ele não, de fato, né, não tenha nenhum risco. Porque às vezes é um descuido. Às vezes você não dormiu bem, às vezes você não comeu bem, às vezes você deixou um parente doente, é um descuido. Segurança do trabalho, nós trabalhamos justamente na prevenção, para que não aconteça. Né? Então, eu acredito que a junção tem que ser essa. Você tem que conscientizar o colaborador para que ele entenda que o uso-benefício do EPI é para ele. Em prol da saúde dele e da família dele, que ficou em casa esperando ele voltar. A mentalidade tem que ser essa. Next, parabéns ao grupo, né? Constantemente vem o pessoal da Next aqui. Alguns episódios a gente já assistiu, então a gente vê como que é a gestão, né? E aí você falando, a gente vê que é uma gestão humanizada. Parabéns para a empresa. Parabéns pela profissional maravilhosa aqui, né? Parabéns mesmo, tá? Bom, tá. Já que, né, estamos no batom no volante, vamos falar algumas coisas aí relacionadas a nós, mulheres, no profissional. Primeiro que a sua profissão, assim como a minha como motorista, geralmente é dominada pela maioria homens. E você é uma mulher nessa profissão. Conta pra mim, como é que foi, porque você foi construindo a sua história, foi formiguinha. Como é que foi isso? Olha, uma mulher segurança, né? Uma mulher mandando em mim, né? Uma mulher no topo, né? Uma mulher organizando. E aí, como você quer? Quando eu iniciei na área, a gente trabalhava em 3, né? 2 homens, né? E eu era auxiliar. Então, assim, naquela época, eu aproveitei para colher, né, todo o conhecimento que os meninos tinham, porque já estavam na área há um tempo. E aí, quando eu me formei técnica, veio mais 2 homens. Homens, né? Homens, não é homens. Eu era a única mulher. E aí, a aceitação, ela é lenta, porque a gente precisa procurar nosso espaço. Como os meninos já estavam na área, eu também sempre respeitei muito hierarquia, e eu acho isso importantíssimo. Uma ética necessária. Sim. E aí, como eles já tinham também todo o conhecimento, eles também já estavam, né, expert no assunto, não deixava eles sempre à frente, mas sempre buscando, né, falar ali o que eu achava correto. Então, muitas situações que eu chegava, pontuava, assim não é bom, vamos fazer assim. Sim. E aí, fui abrindo o meu espaço, e as situações que eles nem se envolviam mais, falavam assim, vai você, porque você tem um jeitinho de falar. E aí você vai conquistando o espaço. Hoje, por exemplo, na minha área, que é manutenção, somos em 2, né? Então, trabalho eu e o Eduardo, e a gente tem uma parceria muito boa. Muito boa. Obviamente que, assim, pelo fato... Às vezes eu sou um pouquinho só, né? Doce demais. Mas é maravilhoso, isso é muito bom, porque aí você define o seu espaço, define ali a sua posição também. Entendeu? Mas eu acredito que eu já conquistei o meu espaço e isso é muito bom, né? Eu falo isso, hoje eu tenho 15 anos como motorista, né? Contando instrutora, tudo, 15 anos profissional. E a gente teve que escrever a nossa história. Sim. E o conquistar o espaço, ele é muito importante. Ainda mais quando é um cargo que sobressai ao comum. Ele é muito importante. E quando a gente fala em conquistar o espaço, não é você ser boazinha demais ou ser muito enérgica demais. É conquistar o seu espaço. Isso também. Né? É você pensar o que é necessário,
Como que eu vou fazer? É o aprender, que é constantemente você falou isso, eu fui aprendendo, né? Corri atrás de aprender, adquirir a experiência, isso tudo é muito importante. Então fica a dica para você aí, né? Olha que a história da nega, olha que história mais linda, da onde ela começou, aonde ela está hoje, com certeza ainda vai se destacar cada vez mais, porque a gente vê que é uma pessoa maravilhosa, uma profissional e tanto. Então você que tem um sonho, independente de qual seja, pega essas histórias de vida, aprenda essas histórias de vida para você chegar e conquistar aí o que você quer, né? Olha a história dela. É conquistar o espaço com muito respeito. Tem que sim, se dar o respeito e respeitar os outros. Eu sempre falo isso muito. Eu levanto a bandeira do respeito, né? Ainda mais isso. Nós que somos mulheres. Exatamente. A gente tem que se dar o respeito. Olha só, ela trabalha num bando de homens e as pessoas respeitam ela, porque ela lhe deu o respeito. Exatamente. E quando eu iniciei na empresa, né, primeiro dia que eu fui fazer entrevista, isso lá em 2011, eu nunca tinha visto tanto homens na minha vida. Eu passei a manutenção, na época eu tinha recém-chegado do Nordeste, então ainda com uma mentalidade muito inocente mesmo. Uma cultura diferente. Passei na manutenção, nossa, eu falei, meu Deus do céu, eu vou trabalhar aqui. E hoje, que eu não me vejo trabalhando, de verdade, quando eu voltei para a empresa, fizeram o convite e eu falei, é para manutenção? Porque eu me identifico, de fato, na manutenção. E são pessoas respeitosíssimas. Às vezes existem situações que eu tenho que falar com pessoas que têm cargos muito maiores que o meu dentro da empresa, e a gente consegue falar de igual para igual, justamente pelo respeito no trabalho que a gente faz. Né? Então, se eles não respeitassem, a gente não levaria isso à frente. Então, isso é muito importante. Em qualquer lugar do mundo, você tem que saber o seu lugar, onde você quer chegar, como você vai chegar. Porque eu também falo que a gente não tem que chegar a lugar nenhum fazendo mal para os outros, pisando nos outros, conquistando seu espaço, ferrando alguém. Não, você tem que conquistar seu espaço pelo que você faz, pelo que você merece. Isso é verdade, isso é a mais pura verdade. Você falou tudo, é a mais pura verdade. Nós viemos de uma geração, né? Minha mãe, ela sempre ensinou que você tem que saber chegar e sair de um lugar, né? É saber chegar e tratar as pessoas da forma que você gostaria de ser tratada. Então, assim, mais uma vez, parabéns aí por onde você chegou. Só pra gente lembrar, você que tá assistindo aí mais um episódio do Batom no Volante aqui no estúdio do Podbus 64, deixe o seu like, compartilha, clica no sininho aí, compartilha com o amiguinho, com a amiguinha, o chefe lá, tá? Você também que quer fazer cursos na gestão de transporte aí, né? O pessoal aplica vários cursos aí. Entre em contato lá, bus64.com.br, dá uma olhada no site, senão vão se arrepender, certo? Me conta, preconceito. Já passou? Não passou? Algum funcionário já fez uma gracinha ou não fez? Como é que foi? Conta pra mim. O preconceito, eu costumo falar que ele existe e não vai deixar de existir. Nunca vai. A sociedade muitas vezes prega, não, acabou o preconceito. Isso é ilusão. O nome já diz, né? Preconceito. Existe, ele vai continuar existindo, né? Porém, nós mulheres, a gente mantém a linha de quebra padrões, né? E isso é muito importante. Então, assim, já houve, sim, situações constrangedoras, já houve situações que eu me senti, né, desconfortável. Isso acontece no nosso meio todos os dias, acredito. Às vezes com um colaborador, às vezes com alguma outra pessoa. Exatamente. Mas aí eu sempre tive um jeito muito claro de me sobressair, né? Porque quando você mantém o seu nível de respeito, você não deixa de fato que ninguém, né, passe por isso. Já houve preconceito sobre a minha cor, sobre alguma coisa, e aí eu sempre faço piada de tudo. Isso é boa. Ou então eu mando o cara, gente, deve respeitar. Tá certo. Ela não quer falar, mas eu fiquei sabendo da história aí de um tal de punhal, porque mulher paraibana é porreta. Eu fiquei sabendo de tal de punhal. Eu tô achando que ela resolveu as coisas com o tal do punhal. Não. Vai dar vontade. Não, dá vontade, mas não. O que acontece? Você sabia que a melhor forma da gente passar por essas situações é sendo educada? Às vezes as pessoas vêm pra você um tom acima. Às vezes as pessoas vêm pra você mostrando um poder, mostrando uma soberba. E a gente, na verdade, a gente tem que sobressair melhor que eles. Então, assim, logicamente que tem isso, que eu tô com vontade de mandar todo mundo ir a merda. Isso é fato. Somos mulheres. Porque somos mulheres. Tem dia que a gente tá super chateada, tem dia que a gente tá, né, com o nosso humor, né? Mas aí, você simplesmente responde ele da altura que ele merece.
Já houve situações, de fato, de eu dar advertência pra líder, porque eu acho maravilhoso. Mas eu acho maravilhoso. Porque a pessoa tem que respeitar o seu espaço. Tem que lembrar, né? Tem que dar um choquezinho. E eu sempre falo isso para os colaboradores, o espaço do outro termina quando o meu começa e vice-versa. Então, Pronto, simples assim. Gente do céu, pensou, mas isso não é, isso foi uma construção. não era assim, No né? início era muita arredia, no início era muito confuseira, respondia, né, Na a lata, altura. pá, toma. Então, mas aí você vai envelhecendo, né, vai amadurecendo, você vai vendo que nada se resolve na briga, que nada se resolve na gritaria, né? Então a gente chega numa fase que a nossa paz, ela vale muito mais. No futebol eu fico um pouco revoltado. Eu tô sabendo aí de uma história de futebol. Conta pra mim, onde o futebol entra nessa história? Olha, cara, o futebol ele vem na minha vida desde os meus 8 anos de idade, né? O meu irmão mais velho, nordestino também, joga bola até hoje, 43 anos, legal, joga bola até hoje, né? O meu irmão Anselmo, ele aí foi titular em todos os campeonatos que ele entrou. Boa. E a minha família sempre acompanhou. Graças a Deus eu venho de uma família muito humilde, mas a minha mãe, por exemplo, que seria, acredito que seria para vocês, assim, maravilhoso conhecer minha mãe. Ai, qual é o nome dela? Socorro. Eu acho que o Eduardo conhece a minha mãe. Dela futebol por aí. Um abraço. Traz ela aqui no dia peito. Minha mãe tá na Paraíba, mas quando ela vinha, nós estamos lá nesse oportunidade. E a gente sempre acompanhou meu irmão nos jogos, né? Boa. Sempre. E aí a gente pegou essa paixão, né, pro futebol. E aí, quando eu vim morar aqui em São Paulo, na empresa a gente tinha um Grêmio e tinha todos os tipos de campeonato que você imagina. Era futebol, era boliche, pesca. Meu, a minha filha com 4 anos, a gente ia levar a Sara pro pesqueiro comigo. Ia junto, a Sarinha junto. A Sara sempre foi junto comigo, minha parceira de vida também. Então a Sara sempre foi junto comigo pra tudo que eu ia. E a gente participava de todos os campeonatos. E ela, Os campeonatos eu tava. Nunca joguei boliche, mas eu tava lá no boliche. o que importa era ela. E aí a gente montou um time de futebol justamente por eu ser arredia. O que acontece no futebol? As pessoas, eles não aceitam que eles sabem jogar bola. Aí vocês montaram um time de futebol Time de futebol aqui na empresa. feminino. Masculino, não. Masculino. O meu ponto é masculino, porque... Né, melhor. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aí o que acontece? A gente montou um time de futebol masculino na empresa, ficamos 4 ou 5 anos. E aí o futebol, né, ficou aí no sangue. Quando eu saí da empresa, teve um período que eu saí da empresa em 2018, voltei para o Nordeste, montei um time para adolescentes. Caraca. Montei um time para adolescentes lá no Nordeste, peguei uma turma que estava tendo alguns problemas pessoais, e aí a gente começou um trabalho muito bom. Então você usou o futebol, o esporte, em prol desses problemas pessoais. Tem alguns meninos que tinham problema com pais, tem alguns meninos que já estavam com problemas com bebida, né? E aí a gente criou uma família, né? Criamos a família Fênix, que eu usei esse nome justamente pelo ser tão forte, né? E aí, de fato, a gente ressurgiu. Ali ressurgiu uma outra Celda também, porque cuidar de pessoas faz você se sentir muito viva, né? Que é um dom. É um dom. Cuidar de pessoas também. Isso. E ali a gente criou uma família que até hoje existe, né? O time lá no Nordeste não permanece mais, o time da Paraíba deu uma pausa. Eu digo que não acabou, porque a gente mantém contato, datas comemorativas, a gente ainda comemora, a gente aí faz aniversário do time e tudo mais. E eles me chamam de treinadora, de professora, e isso pra mim é muito bom, porque eu conquistei não só o carinho dos meninos, mas naquela época que a gente construiu uma família, tirei os meninos de algumas situações que talvez Poderia. Exatamente. E eles se encontraram na vida. Tem pessoas que hoje trabalham, tá casado. Isso pra mim é muito bom. E uma mulher, né, fazendo isso, né? Por trás disso tudo, uma mulher fazendo isso. Já joguei bola também, só que eu era muito bruta, eu jogava bola e... Eu acho que eu jogava futebol, tipo futebol americano, eu tô achando. Isso, né? Era por aí. Era por aí. Sério? Olha, tá vendo? A bicha Mas com punhal ou sem? Sem punhal. Nesse caso, era os 3 punhal. Sem punhal. Não, mas ó, essa fama dos nordestinos que, né, que puxa a faca e tudo mais, isso era muito antigo, né? Hoje em dia a gente paramos com isso, né? E as pessoas hoje em dia lá no Nordeste, eles estão muito... Sério? Deu uma acalmada. Deu uma acalmada. Isso, a Maria Bonita Celda. Nega aqui. Bom, Celda, eu queria... infelizmente, nosso tempo aí, né? Quando a coisa é boa, vai embora rápido, né? Acaba rápido, né?
eu queria mais uma vez agradecer ao Podbus 64, né? A esse projeto, essa criança que é o Batom no Volante, que está começando a engatinhar. E aí, mais uma vez, me deu essa oportunidade de conhecer uma mulher empoderada, mãe, trabalhadora, uma profissional do transporte, né? Então, meus parabéns, orgulho e respeito, meu respeito por você. E eu queria que você deixasse uma mensagem, mas essa mensagem vai ser para as meninas, em especial, que estão nos assistindo. Deixa uma mensagem aí para elas, fala o que você acha aí, deixa essa mensagem para essas meninas. Meninas, não fiquem com ciúmes, mas é o Batom no Volante, a mensagem é para as meninas. Por favor, Selva. Antes de eu deixar o recado para as meninas, eu gostaria de falar algo antes, né? Eu acho isso muito importante. Por favor. Eu tô na empresa que eu trabalho hoje, na São Bernardo Transporte Manutenção, que é a empresa que eu trabalho hoje, nós temos também 2 mulheres também que faz acontecer, que é o nosso departamento pessoal, né? Elas 2 é quem cuida de toda a parte da folha, toda a parte de pagamento. Eu sempre falo que a nossa história, ela começa lá no RH. Isso. Né, com o instrutor, com o RH, é o princípio de qualquer Então, a gente tem 2 meninas lá no departamento que elas fazem RH e departamento pessoal, e elas são excelentes profissionais. Parabéns, menina. Né? E assim, a gente tem uma parceria muito boa. Quero também agradecer também ao meu chefe também, né? O Antônio foi que me resgatou lá do Nordeste, me buscou por chamada de Facebook. E sempre acredito no meu trabalho, isso para mim é muito importante. E quero falar para as mulheres o seguinte, o principal de tudo, né? Todos nós temos ciclos, isso é óbvio, né, na nossa vida. Porém, a gente precisa ter 2 coisas na vida, sempre. A gente precisa ter fé em Deus e coragem. Né? A fé em Deus, ela faz tudo acontecer. E a coragem é o que faz tudo evoluir. Então, gente, sem coragem a gente não chega a lugar nenhum. Né? A gente precisa quebrar padrões, sim. Nós somos fortes, nós somos guerreiros. Nós podemos ser o que a gente quiser ser e na hora que a gente quiser ser. Então, assim, quero também deixar também para a turma mais jovens que está chegando agora, e é uma geração nova, que eles têm uma oportunidade aí que nós não tivemos. É verdade. Portas abertas. Hoje as portas estão abertas, o mercado de trabalho está aberto. Hoje essas portas estão abertas graças a Celdas, Graças a nós, a Daiane, a Maria, que passaram por preconceito, que não abaixaram a cabeça, Exatamente. que não desistiram do sonho, que não escutaram as críticas e deixaram as portas abertas. Quero deixar um recado especial para as meninas que hoje fazem a limpeza. Né? Eu comecei a limpeza e falo para vocês que procurem evoluir, procurem melhorar, procurem estudar. O conhecimento, eu falo isso para os meus funcionários, o conhecimento nunca é pouco, o conhecimento se leva para a vida. Né? Então, se esforcem, né? Busquem, corram atrás. Faça com amor, né? E detalhe, também se amem. Que é o mais importante. É o mais importante. Independente da situação que você está vivendo, né? Busque sempre se valorizar. Busque sempre se melhorar no dia a dia. Nós não nascemos prontos. Nós ficamos prontos no longo do processo, né? Então, adquirindo experiência. Então é isso. Vamos para frente. A gente tem muito ainda para evoluir, para mudar nesse mundo aí, para conquistar, né? E isso é só o começo. É só o começo. É isso mesmo. Bom, pessoal, infelizmente nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigada para quem está nos acompanhando. Não esqueça de deixar o seu like aí, de compartilhar. Pessoal do Podbus 64, equipe maravilhosa, mais uma vez, obrigada, né? Quem está me acompanhando ali. Celda, mais uma vez, muito obrigada. E tamo junto, galera. Até a próxima!